Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 19 de março. A igreja celebra a festa de São José, esposo da Virgem Maria. O evangelho para nossa reflexão é de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 16, 18, 21 até o 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Nos Santos Evangelhos, em nenhum momento José fala. Não há diálogos de São José. José é um homem da atitude. José é o homem da ação. Se conhece a sua origem, porque ela é muito importante. José, ele é filho de Jacó, da descendência de Davi. Por que é tão importante o fato de José ser descendente de Davi? Por causa da promessa, do juramento que Deus fez a Davi, dizendo que um sucessor seu, um parente seu, iria ocupar o seu trono. Seria o Messias, o Salvador da humanidade. E então, por José ser o pai adotivo de Jesus, isso significa que Jesus é descendente de Davi. Não pela carne, mas pelo Espírito, descendente, porque José é o pai adotivo. Mas não é simplesmente um pai adotivo, ele é muito mais do que isso. Ele é um pai verdadeiro, que dá o exemplo, que dá o testemunho, que dá a catequese. José deu a vida pela sua família. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E aqui também é muito importante a mensagem que o Evangelho nos traz. Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ela não conheceu José antes do casamento, não tiveram nenhuma relação antes do casamento. Por que isso? Porque havia muitas dúvidas no início da igreja. Muitos diziam que Jesus era filho de José, que Jesus era simplesmente um ser humano. Não é que a humanidade deva ser desprezada, não é porque o fato de Maria ter se tornado mãe, se ela tivesse tido relação com São José, que ela seria pior do que é, não. Mas o fato de não terem relação é mesmo para deixar muito claro que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus e que Ele foi concebido pela ação do Espírito Santo. Então Maria foi agraciada com um bom esposo, um esposo santo. Maria foi agraciada pelo Espírito Santo que fecundou seu ventre. Ela é a cheia de graça, a escolhida por Deus. E antes de viverem juntos, ela então ficou grávida. E José, seu marido, por ser justo, não queria denunciá-la. Resolveu abandonar Maria em segredo. Claro, qual homem aceitaria essa situação com facilidade? Ao descobrir que sua noiva está grávida, sendo que não tiveram nenhum tipo de relação. Com certeza, o ciúme, a dúvida, a tristeza tomou conta do coração de São José, mas não a raiva e nem o ódio. Porque se São José tivesse raiva e ódio no seu coração, poderia se vingar de Maria, e ao denunciá-la, ela seria apedrejada em praça pública como adúltera, como prostituta. Mas José é homem justo, não quer a morte, não quer a vingança, não quer a perseguição, somente se afasta. Mas ao se afastar, o anjo vai até o seu encontro e lhe diz: José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo.
ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Assim como Adão deu nome a todas as criaturas, Jesus recebe o nome de José. José agora é aquele que vai dar nome a um novo ser humano, o Criador de todas as coisas. José é o filho de Davi. José é aquele que era justo, bondoso e fiel. E então o anjo deixa muito claro: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. E ele será o Salvador, o Messias. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. José é obediente, obediente à voz do anjo, obediente ao Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, ao longo deste dia, meditar sobre a importância da obediência, sobre a importância da fidelidade, da justiça, e que nós possamos procurar ser bom marido, boa esposa, ser um bom jovem, independente do estado em que estamos, viver, florir naquilo que Deus nos colocou, no lugar onde Deus nos plantou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.